Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Dentro para Fora. Eu sou Mirtes Neves e estou aqui no estúdio com a Milani Calderon para um papo maravilhoso. O tema da nossa conversa hoje é muito profundo. Quando a cura de Deus é mais profunda que a mudança de cenário. Forte isso, né? Porque a gente pode mudar de cidade, de estado, de até de país, de trabalho, de relacionamento, mas muitas vezes percebe que a dor continua lá. A Milani vai contar um pouco da trajetória dela, da Venezuela para o Brasil, há 4 anos atrás. Fica aqui com a gente para essa conversa tão profunda. Mas antes de chamar ela, eu quero fazer um convite muito especial para você fazer parte do movimento de dentro para fora. Você pode me perguntar, Mirtes, como que eu faço parte? É muito simples, se inscrevendo neste canal, compartilhando com suas amigas este episódio e colocando nos comentários de qual cidade que você está falando. Fique aqui conosco. Pessoal, essa menina ela é incrível. Ela é cantora, compositora e pregadora. Milani, seja muito bem-vinda ao estúdio de Dentro para Fora. É uma alegria ter você aqui comigo. Obrigada, sinto-me honrada de estar aqui, né? Realmente acho que Deus preparou esse tempo para nós e para essas mulheres que estão escutando, adultas, jovens, e todas as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo conosco. Eu sei que Deus tem uma palavra para a sua vida. Hoje é um dia especial. Milani, estou muito feliz realmente de ter aqui você Amém. comigo. Eu tenho a impressão que já te conheço há muito tempo, não é verdade? Eu também. É tão interessante isso. Amém. Você veio da Venezuela, vivia Uhum, na Venezuela. Você estava sim. nos contando que faz 4 anos que você veio para cá. Uhum. Conte um pouquinho dessa trajetória, da vinda para cá, o que ocasionou. Pode compartilhar conosco? Amém. Eu cheguei à Venezuela, da Venezuela quando tinha 22 anos. Posso dizer que foi a melhor decisão da minha vida, né? A chegar aqui ao Brasil. Deus preparou esse momento, esse espaço, essa trajetória do antes e o agora para eu estar aqui. Eu acho que é tão bom você falar de algo que você vivenciou e ministrar, né, com a unção que Deus te deu nesse tempo, ministrar para essas gerações que estão passando pelas mesmas coisas, que estão atravessando as mesmas dores. Então, eu cheguei aqui a Brasil por propósito de Deus. Posso dizer que é um cumprimento da palavra que Deus me deu quando era criança. Então, eu sou cristã desde meus 9 anos. Eu fiz um desafio para Deus quando eu tinha 8. Falei que se ele era real, que ele mudara a minha mãe. E minha mãe um dia, ela saiu, falou assim, quero ir na igreja. Quando eu tinha 9. Quero ir na igreja, eu preciso ir na igreja. Eu quero mudar minha vida, eu não aguento mais. E eu ali descobri pequena que tinha um Deus real. Que me ouviu. Quando ninguém sabia que eu tinha desafiado ele. Eu falei, se você existe, muda o cenário da minha família, muda a minha mãe. E isso aconteceu. Então aí eu descobri que existia um Deus poderoso e daí pra frente eu santifiquei e dediquei minha vida para Deus. E lembro que a promessa que eu falei assim, se você mudar ela, vou te servir pela minha vida inteira. E isso aconteceu. Só que não foi algo que eu decidi, foi algo que ele decidiu já me escolher desde criança. Então, chegar aqui foi um propósito mesmo. Tive que passar por muitas dores, que é o tema principal, né? Dor e cura. Para existir cura, tem que ter dor primeiro. Não tem como existir uma restauração se primeiro você não se desestrutura todas o teu mundo, a tua vida, a tua emoção. Então, para existir essa restauração, para existir a cura, tem que existir A dor. a dor. E você diz, né, que pessoas
Curadas curam Cura. pessoas. E pessoas feridas também. Ferem pessoas. E você passou uma trajetória bem desafiadora no teu Sim. ministério. Você quer contar um pouquinho para nós? Sim. Esse ano é um ano onde eu consigo agora falar desse tempo. Eu tinha, digamos que fechado essa temporada na minha vida quando eu cheguei aqui. Falei, lembro que com muita dor e muitas feridas, falei, nunca vou falar sobre isso. Me sentia tão exposta, né? E sentia que era algo que não valia a pena conversar para não dar valor a essa pessoa que me feriu. E até que Deus me curou. E agora eu não dou valor a essa pessoa, eu estou dando valor ao trabalhar de Deus no meu coração, na minha história e para falar, para ser testemunha, né, disso que eu passei. Mas tão interessante, você falou algo aqui agora que eu quero parar um pouquinho em você, Sim, porque você falou quando que nós damos ênfase no processo, na dor, nós estamos dando ênfase na pessoa que nos causou essa dor sim. e não em Deus, que é todo poderoso para trazer a cura. Uhum, E você hoje ministra sobre essa cura no teu coração. sim. Então, conte para nós um pouquinho, que eu acabei interrompendo você, para deixar Não. bem claro sobre isso, porque quantas vezes nós estamos tão envoltos na nossa dor, né? Sim. E a gente olha mais para quem nos feriu do que para o Deus Todo-Poderoso que pode trazer a cura dessa ferida, Sim. independente de qual ferida que seja. Sem importar qual. E eu aprendi com uma amiga lá no meu país que cada um tem uma realidade, né? Não tem problema grande, não tem ferida grande, pequena. Dependendo da realidade e do coração e o caráter da pessoa, essa pessoa vai vivenciar a dor na realidade dela. Então, eu posso dizer que essa dor eu tive, né, ministerial, eu fui muito ferida ministerialmente. Quando eu cumpri 14 anos, eu cheguei numa igreja onde parecia tudo bonito. Era tudo lindo, era tudo especial, era música, era espampanante, sabe? Tudo era Espampanante. É isso a palavra? espampanante. Em Ah, espanhol, espampanante é algo sumamente impressionante, deslumbrante, algo que te ah. deixa uau, sabe? Eu falei, nossa, esse lugar aqui é muito lindo, esse é meu lugar, eu vou crescer aqui, eu vou avançar aqui. E lembro que eu já vinha com muitas carências, né? Carência de pai. E eu falo para essas. Tem jovens, mas tem mulheres adultas ainda que têm falta de paternidade, Sim, que muita. vivenciam a paternidade, a carência de pai. E você vê que são mulheres frustradas para escolher um companheiro bom na sua vida. Por quê? Porque qualquer migalha já é boa. Não tive pai, então qualquer coisa para mim já é bom, é suficiente. Mas Deus, naquele tempo, né, eu passei por essas carências e eu encontrei um lugar onde a minha carência poderia ser preenchida. E conheci os pastores da igreja. Parecia tudo lindo, né? Pareciam pastores espirituais. E não posso dizer que sejam pastores do mal, não. Mas eu falo que tudo tem uma raiz, né? A estrutura pastoral neles não estava curada. E tudo vem daí, estrutura. Sim, A tudo é minha estrutura. estrutura estava no chão. Uma jovem de 14, 15 anos, sem identidade como filha, com essa falta de valor, né? Não tenho pai, não tenho, minha mãe, minha família, Então, sempre que uma pessoa vivencia esse tipo de dores, quando o inimigo quebra, né, o lar, ela vem carregando imaturidade e carregando dependência emocional. E conheci uma pastora, que a pastora da igreja, e ela, digamos que ela me surpreendeu, o jeito de ela falar, o jeito dela agir. Era uma mulher imparável, assim. Era uma mulher muito rápida. Ela conseguia fazer mil coisas ao mesmo tempo. Eu achava isso admirável, porque eu gosto, né? Eu também sou muito eh, Dinâmica. dinâmica. E ela era temperamento
mais colérico e eu era mais sanguínea. Então, assim, a gente se deu muito bem. E lembro que eu vi nela. Era uma mulher que gostava muito de profetizar, de falar: Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai te multiplicar, Deus, 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 Deus. E eu decidi congregar aí e tentar conhecer e aprender do lado dela. Mas isso foi digamos que isso foi o mais perigoso que eu fiz na minha vida. Porque quando você se deixa surpreender só pela capa e você não pede a Deus, não discerne, não tenta se curar, ou buscar pessoas realmente que te ensinem a buscar a profundidade de Deus mesmo, da oração, da palavra, e não estar, às vezes, nos surpreender, mas eu quero conectar com essa pessoa. Nossa, eu acho essa pessoa uma conexão maravilhosa, eu vou subir, eu vou crescer, eu vou sair dessa situação triste da minha vida. E aí vem essa impotência, né, da vida. Eu preciso conhecer pessoas grandes, porque eu já venho de um lugar pequeno, então eu preciso. E essa era a Milani dessa idade, né, jovem. Eu quero conhecer pessoas grandes e sair desse tempo da minha vida. Mas eu conheci a pessoa errada. Ela viu essa carência em mim, ela viu essa falta de paternidade, ela viu que realmente eu tinha dores, carregava dores, e ela fez dessas dores uma estrutura conforme o que ela queria. Descobri mais, né? Uma vez que eu passaram os anos, eu comecei, ela me colocou como secretária da igreja, escudeira pastoral, líder da dança. Eu comecei a abarcar, né, a ter todas as posições possíveis na igreja, porque ela me dava tudo. Porque eu me parecia, ou eu carregava, né, essa paixão pela obra. E ela viu isso em mim. E eu fiz, e fiz, e fiz, e fiz, E quantas pessoas e se fiz. deslumbram por isso e acabam acontecendo tantas situações, se machucam tanto, né? Sim, Olhando as pessoas e não a Deus. E foi o que aconteceu sem expectativa, né? a expectativa no lugar errado. Uhum. Expectativa na pessoa e não em Deus. Poderia ter acontecido tudo isso desde que a expectativa tivesse ajustada. Exatamente. Então, minha expectativa estava toda nessa pessoa. Ela é uma mulher de Deus e tudo que ela diga, tudo que ela fala é de Deus. E eu não era uma menina, eu era uma menina que orava, tive as melhores experiências com Deus na minha adolescência, né? E posso dizer que estou aqui graças a isso, que eu fui sustentada na oração. Eu sempre amei orar, amei a palavra. E foi isso que me levou até aqui, a não deixar que uma pessoa acabe com o que Deus falou na minha E vida. uma pessoa pode acabar o que Pode. Deus tem na tua vida. Pode. E não é algo da noite para o dia, sabe? As pessoas que mais te ferem são aquelas que estão mais próximas de você. Por isso que é tão importante quem está nos ouvindo escutar a história da Milani, olhar para Deus, não para as pessoas. Sim. Quantas pessoas saem da igreja, né? Saem Uhum. da congregação e acabam por conta dessas situações, né? De colocar a expectativa em lugar errado. Errado. Dependência, né? Em agradar essa pessoa. E como que você percebeu que essa pessoa estava agindo desta forma e como você começou de perceber isso? Foi quando eu comecei a me diminuir e perceber que eu perdi total personalidade. Tudo que eu fazia dependia dela. Aí eu queria falar e ela só me olhava e ela manipulava muito a fé. E tem muito narcisista, eu chamo desse tipo de pessoas narcisistas ministeriais, né? São pessoas que manipulam com a palavra de Deus. E para te apressar, para te manter perto, sabem que estão te fazendo mal, elas sabem que não é o correto. Mas elas fazem porque é a natureza dela. Ela não consegue perceber, mas quando você começa a se diminuir, quando você começa a entender que não é isso que Deus quer para mim. Eu estou entregando tudo, eu estou fazendo, mas eu não estou sendo. Consigo só fazer. E ela me manipulava, falava. Lembro um dia que eu estava muito triste e eu sentia já a necessidade de sair da igreja. Só que eu não sabia como. E
Porque ela me falou assim, tava dirigindo e falou assim, você sabia, né, que o dia que você sair da igreja e sair da minha vida, você vai se secar. Eu olhei pra ela, que já eu tinha muito conhecimento em segredo, eu já estava me preparando para sair desse ambiente narcisista, né? Desse ambiente controlador, manipulador. E, e eu, Nossa, que profundo isso, e eu gente. falei, eu falei, porque Meu pessoas Deus. desse jeito você não pode confrontar. Não, Pior coisa, narcisista não muda. Ele só muda de ambiente, mas ele não muda a essência e não. a estrutura. Ele pode fugir, ele pode tentar demonstrar, ele vai falar mal dos outros que confrontam ele, porque toda pessoa que confronta um narcisista ou uma pessoa manipuladora é inimiga dele. Se Então, torna, né? se Se torna torna, inimigo e essa pessoa começa a perseguir ela persegue, completamente. persegue. Independente aonde que é, Ela igreja, tem pés, ela tem ministério. mãos, ela tem. Porque a ferramenta desse tipo de pessoas, e eu não falo é porque seja pastor, eu tô falando em geral, né? Sim, Lideranças feridas, lideranças que não têm estrutura, não têm raiz em Cristo. O problema é esse. Só querem posição, eu quero poder, sim. eu quero ter. E tem, porque são tão bons que conseguem chegar lá. Mas acabam com pessoas brilhantes, belas, pessoas que Deus coloca na mão dela e acabam com elas. Acabam. Principalmente se elas percebem que essas pessoas vão brilhar mais do que elas. Exatamente. Aí já começa toda essa trajetória. Percebeu que você vai se destacar, que as pessoas começam a conversar. Eu vejo Sim, muito isso na questão de Davi e Saul. Né? exatamente. Saul era um grande líder, só que ele começou de perceber que Davi estava se destacando. E ele começou de o quê? Atacar Davi. Uhum. Então a gente dá uma olhada na Bíblia, a gente já percebe quantas coisas vão trazendo noções para que nós possamos conduzir a nossa vida de uma forma de acordo com o Evangelho, cheio Sim. de princípios. E eu acredito para uma menina tão jovem como Jovem. você, jovem como você, já passando por isso, Deus Uhum. já estava preparando o teu coração, o teu viver, e é tua vida. E você está falando, ela me contou um pouco da história, quando nós estávamos conversando, e ela falando, ela está estudando sobre isso, por isso que ela está falando com propriedade desse Sim. tema, muito profundo. E nós estamos falando sobre dores que foram causadas. E essas dores, nós podemos mudar de cenários, podemos mudar de país, de estado, De amigos, de amigo, de tudo. tudo que você pode mudar. Se essa dor não for tratada, e ela vai contar daqui a pouquinho como aconteceu a cura dessa dor. Mas falando mais um pouquinho sobre essa forma como você acabou saindo dessa situação, que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais disso, como despertou em você, porque você poderia estar lá até hoje. Sim. Eu acho que eu nem estaria lá, né? Eu entrei numa depressão. Eu lembro que comecei a parar de comer. E eu abaixei 10 quilos. Eu sou magra, estava mais magra do que isso Sim, aqui. sim, você é bem E magra. lembro que eu fui no médico e os médicos falaram que me perguntou o nutricionista o que estava acontecendo comigo. Porque eu não tinha ó, uma doença, eu estava bem. E fizeram o exame, eu estava bem. E, graças a Deus, mesmo na crise do meu país, Deus sempre me sustentou, não faltava comida, não faltava alimento. Então, não era problema de crise mesmo, de comida, era algo interno. A Espiritual minha mesmo, estrutura, a emocional. minha identidade tinha sido violentada, a minha personalidade, a minha essência. Eu fui realmente, minha essência, ela foi abalada. Não, ela estava ali, mas ela estava presa. E pessoas que vivenciam isso, elas sabem. Eu sei que muitas mulheres e homens, né, que estão ouvindo agora, sabem e conseguem me entender. A essência, ela fica tão machucada, mas tão machucada, que você não consegue se levantar. Você não sabe o que fazer, como fazer. Você chega na hora que você não sabe quem é. Mas aí, nesse momento que eu comecei a orar, e comecei a pedir a Deus. Deus mandou uma mulher, que ela é uma profeta de Deus. Ela agora está na Espanha, né? E ela começou a me mentorear no segredo, no silêncio.
E ela não sabia nada, porque eu não podia falar. Imagina, a líder, a mão direita dela, vai falar mal dela? Tipo, vai dizer, ela é louca. Perdão. Pode falar. Gente, ela é louca, ela não é como vocês acham que ela é. A verdadeira essência dela é muito ruim. Ela amaldiçoa as pessoas, ela manipula, ela usa teu dinheiro sabe, a fé pra pegar o dinheiro teu. Ela usa as dores delas que não existem. Ela conseguia controlar um ambiente de forma incrível, sabe? Eu posso dizer que é incrível porque nunca vi a capacidade que tinha ela em outra pessoa. Até agora, que nós estávamos conversando antes, né? É impressionante que eu ainda tenho janelas, né? De De memórias. memórias. Às vezes eu vejo pessoas aqui e quando eu vejo o mesmo jeitinho meu Deus. Aí minha janela já volta. E aí o Espírito Santo me fala: Ei, você não tá mais lá. Não é ela. Você não vai mais voltar para esse lugar. Então eu aí volto. Ai, Senhor, me perdoa. Não é fácil. Mas eu lembro que através dessa mulher, essa mentora que Deus colocou na minha vida, é uma pessoa que tem uma espiritualidade profunda. Tem gente que gosta de mostrar espiritualidade lá em cima, né? Mas a verdadeira espiritualidade, ela é profunda. E é no secreto. É no secreto. Ela não é algo que eu quero demonstrar para me aparecer. Não. Não é algo que eu vou estruturar, porque eu tenho posição, tenho lugares privilegiados, então eu vou mostrar que eu sou espiritual. Dá para perceber. Muita gente pode ser enganada, mas o Espírito Santo ninguém engana Não, ele. não. Então eu pedi a Deus, me dá alguém para eu conseguir falar de tudo isso que está acontecendo, para eu sair dessa fase da minha vida sem eu sair destruída, porque eu estava totalmente desestruturada, né? Toda a minha estrutura não tinha estrutura. E lembro que ele mandou essa mulher, começou a me ligar. Ela era uma mulher que ela quase não saía de casa. Ela tinha um filho, tem ainda um filho autista, então ela cuidava muito do seu filho e congregava na igreja, mas era assim, sabe essas mulheres profundas que ela só chegava para fazer uma missão, voltava, não se aparecia. E com ela eu aprendi a desaprender no secreto. Então, interessante que quando você me falou isso, que para cura a gente precisa, para passar pelo processo da cura, a gente precisa desaprender. Isso me chamou bastante atenção, né? Porque muitas vezes a gente acha que tem que aprender coisas novas. Não. É desaprender, mas no cenário da ferida. E esse tema é muito importante. Deus, antes de mudar teu cenário, precisa mudar a raiz e a estrutura primeiro. E é no lugar que você vai ter que aprender. Não é fugindo. E você vê a E também história. não é em público, é no É secreto. um segredo. Você não precisa alardar. Eu aprendi com ela assim. Eu lembro que eu ligava pra ela no banheiro chorando, falei, ela falou isso frente aos líderes, só porque eu confrontei, falei que não queria fazer, não queria pregar isso que ela falou pra pregar no altar, não é? Eu não sinto. E ela falou, eu sou um líder pra me magoar. E eu lembro que eu no banheiro, ela falava assim, não reaja, responda. E eu, como eu faço isso? Ela me falava, responde com a tua essência. Não deixa a tua essência morrer. Responda. E eu, como respondo? Fruto. Fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz. Em espanhol, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre e templança. E ela me ensinava, esse é o fruto. Responde. Só responde. Não confronta narcisista, não confronta pessoas que querem te ferir, porque se você confronta ela, você vai criar, porque você está no terreno, no ambiente dela. Isso vai criar um inimigo. Você está no cenário dessa pessoa. Sim. E a primeira coisa que você precisa fazer antes de sair do cenário, porque Deus vai tirar, e eu creio que Deus vai tirar muita gente que está ouvindo do cenário da dor e do cenário de sofrimento. Mas antes de sair, no segredo você precisa se preparar. E eu me preparei na oração. Eu lembro que eu fazia vigílias com ela. Vigílias de oração. Às vezes ela até ficava roncando, dormindo e eu orando.
Eu ficava de joelho, E ela orando. roncando em Ela línguas. roncando, e eu, oi. E ela, desculpa, mas ela sentiu que era uma missão mesmo, uma missão me mentorear. E ela disse, eu não preciso, nunca ela me pediu para eu falar que ela me mentoreava. Ninguém até agora sabe o nome dela, não gosta que eu fale. Tipo, é uma mulher que foi realmente comissionada, né, nesse tempo na minha vida. Deus comissionou ela para poder você suportar tudo que Sim, você estava passando, para hoje você estar aqui contando sim, que é possível é possível. passar por tudo isso. Uhum. E teve um tempo de caverna, não teve? Teve. E é algo importante aqui, você não vai conseguir sair desse cenário até você não encontrar também alguém, um companheiro, alguém, uma companheira, pessoas que te impulsionem. Tem muita gente que se fecha, não comenta, não fala e busca pessoas piores que sabe, que não tem ferramentas, não tem. São pessoas que estão passando pelo processo e vai buscar alguém que nem ora. Então, o conselho que essa pessoa vai te dar vai ser péssimo. Vai ser reagir. E você tem que, no mundo espiritual, atacar do lado espiritual. Porque é uma guerra espiritual. Eu estava passando uma guerra espiritual. Não era reagir, era agir em cima daquela situação para preservar a tua espiritualidade. E responder às trevas. Eu comecei a entrar jovem, tinha. Quando essa mulher chegou na minha vida, a profeta, né? Verônica, o nome dela. Eu lembro que eu tinha 19 anos. E eu comecei a ver um mundo espiritual diferente. Eu entrei numa faculdade, né? Treinamento espiritual e emocional. E eu lembro que eu comecei a orar. E Deus abria meu campo espiritual. Me falava, você tá em guerra espiritual. Porque um dia você vai entender tudo isso. E toda vez que acontecia algo que essa pessoa fazia, eu reagia e respondia da forma espiritual. E não mais reagia da forma natural. Não. Eu não demonstrava que isso magoava meu coração, eu não demonstrava que isso me afetava. Eu não demonstrava nada disso, mesmo que eu entrava no banheiro e chorava horrores. E Deus estava blindando o teu coração já. Já Já. estava blindando, protegendo o teu coração. Uhum. Porque as mortes espirituais, elas acontecem desta forma. Muitas Sim. pessoas que estão nos ouvindo hoje podem estar vivendo um luto espiritual, por ter passado muitas mortes e expectativas com líderes que deveriam apoiar, deveriam ensinar, deveriam tantas coisas e, na verdade, buscam o seu próprio prazer. E são marcadas, né? Muito marcadas. Graças a Deus, ele me ajudou a curar. Mas eu já conheci muita gente que foi marcada e até agora não quer saber nada, né, da igreja. Mas eu sempre falo, você vai na igreja pelo Senhor. Quem vai pelo Senhor não sai por causa do homem. Você mudou de cenário. Você Mudei. morava na Venezuela e veio para o Brasil no meio dessa situação. Uhum. A dor, ela te acompanhou. Ela Ela, veio. ela veio junto? Ela veio. Não da mesma proporção, né? Porque já eu tinha perdido o medo. Eu tinha perdido o medo dessa pessoa. Tirei a autoridade dessa pessoa na minha vida. Eu entendi quem eu era em Cristo. Tudo isso foi trabalhado no secreto, né? Sim. Digamos que a parte espiritual, O a terreno parte foi sendo preparado por Deus. preparado. Deus começou a colocar sementes novas, sementes de valor. E eu já estava me preparando. Só que eu não queria sair de forma, vou sair agora da tua vida. Não. Eu pedi, até nisso, eu pedi uma saída certa. E lembro que entrei em oração, junho, comecei a orar, fiz um propósito e falei, pai, eu não estou aguentando, mas o Senhor sabe quando eu vou sair. Na minha percepção, eu achei que Deus ia mudar de mudar o cenário, mesmo eu estando ali. Tipo, Deus vai mudar ela. Sim. Porque quando você ama, e eu amava ela, eu honrava, eu amava a minha igreja. Quando você ama, você justifica demais a pessoa. Você fala, não, ela é assim porque teve ferida.
Ela é assim porque, coitado, ou coitado, sofreu tanto. Ela é assim ou é assim porque, tem tanta depressão no seu coração. Se as pessoas soubessem tudo o que passa, então você começa a justificar a mágoa e a dor que essa pessoa está te causando. Não, eu sou crente, eu tenho que perdoar, eu tenho que 70 vezes 7. Então, pode continuar, que eu tô aqui. Mas não, porque nós tem lugares, o Davi, na primeira hora que o Saul tentou matar, não foi só atacar, Saul tentou matar, acabar com a vida dele. Ele saiu do lugar. Porque, claro, era uma situação totalmente diferente, Saiu né? do cenário, sim. Era totalmente diferente. Eu não tive, vou te matar, mas eu tive uma morte silenciosa por anos, né? Digamos. E eu lembro que eu falei, Senhor, me mostra. E eu abri um versículo, Deus me falou de Jacó. E comecei a ler nessa madrugada a história de Jacó e vi como Jacó sofreu por Labão. Ele trabalhou na vinha que não era dele, sofreu muito. A Bíblia não fala que Jacó chorou, mas eu tenho certeza que ele chorava. Sim. Quanto trabalhou e o salário dele era aumentado só quando o Labão queria, muitos anos depois, né? Então quer dizer que ele não foi valorizado em tudo que ele fazia. Mas o Jacó um dia escolheu sair em silêncio. Disse a Bíblia que Deus falou: sai e não avisa nada. Só sai com o que teu. E Jacó saiu em silêncio. E Deus me falou esse dia: você vai sair. A Em partir de silêncio. hoje, e me mostrou a bandeira do Brasil. Você vai ligar para sua irmã. Minha irmã tinha tempo aqui me esperando. E você vai sair em silêncio. Você não vai causar nenhum tipo de escândalo a pessoas que não vão mudar, né? E Deus me tirou, foi assim, eu falei, então tá, Senhor, vou sair. E Deus fez esse outro processo, né? Um testemunho como eu saí. Mas quando eu decidi sair, todo se abriu. Começou a se abrir. Até meu apetite começou a voltar. Comecei a comer. E quando eu cheguei no Brasil, eu já tinha uma parte da minha vida já tinha sido curada, porque Deus me deu identidade, Deus aumentou e me fez entender para que eu nasci nessa terra. Mas você buscava por isso, né? Palavra, oração. Eu estudava teologia. Então eu não fiquei só escutando o que o outro me falava. Tem muitos líderes, muita gente que vai na igreja e o pastor falou: a unção que você carrega é unção minha, não. E acredita, sim, eu sou próspera porque o meu pastor é próspero. Não, você é próspera. A Bíblia diz que ele vai abençoar a nossa vida assim como prospera a nossa alma. Então tudo está na palavra. Não é que a gente vai ficar rejeitando a liderança, não. Mas a gente tem que meditar nas escrituras. Conhecer elas. Conhecer ela. E tem gente que não ora. Vai na igreja só para escutar o pastor pregar. E O se que o alimenta. pastor diz, a migalhinha, amém. O pastor falou e eu faço. Chega em casa, assiste filme, não coloca louvor, não adora. E por isso são manipulados, né? Porque não vivenciam uma vida de oração e de presença. E lembro que naquele tempo Deus me dava muita promessa. Mesmo na dor, Deus sempre usava pastor e pessoas. E me falava, você vai nas nações. Você vai ser cantora internacional. E meu Deus, eu vou. Amém, né? Amém. Mas eu lembro que todas as coisas que falava que ia ser pregadora, que tudo que eu escrevia não parara de escrever. Eu não parei. Eu não sabia quando ia chegar o tempo de cumprimento, mas eu me preparei antes. Mesmo na dor e mesmo ferida. Quantas pessoas recebem promessas e não se preparam? Não. Só vem a promessa, porque você vai ser uma pregadora, mas não faz uma teologia, não lê a palavra, não ora, não Uhum, busca. E você foi trabalhar isso com o Senhor, uhum. de conhecer, de buscar nele Pagar as o preço, verdades, né? pagar o preço do teu chamado. E isso Pagar. também é importante eu já conheci muitas jovens que passaram por coisas muito difíceis, né? Igual eu, ou até pior. Aí ela sempre tem muitas que me perguntam até agora assim, como que você consegue? Como que você
conseguiu chegar até aqui. Assim, Deus fez do nada. E não foi do nada. Tem um preço. Tem um preço, tem muitos não que eu falo. Todos os dias da minha vida eu tenho um não para o mundo. Eu tenho um não para as trevas. Eu tenho um não para mim. Todos os dias. Todos os dias. Um não. Eu não vou assistir esse filme. Por que eu vou assistir isso se não serve para mim? Não me edifica? Para que eu vou falar isso? Por que eu vou ficar perto de pessoas que só falam mal dos outros? Então sempre tem um não. Uma renúncia, Uma né? renúncia. E Deus honra isso, né? Então, desde aquele tempo que eu mudei de cenário, mesmo na dor, eu nunca parei de dizer não para o que Deus não queria na minha vida. E é tão interessante que muitas pessoas pensam o seguinte, né? Nós estamos falando sobre cenário, sobre dor, que mudança de cenário muda a dor. Não. Muda, vem a cura. Mas a cura profunda só vem no Senhor, No Senhor, na palavra. na palavra. Ela é quem quebranta, né? Ela é quem quebra, ela é quem entra, ela profundiza, ela corta. E ela veio como um processo, não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Exato. Isso é um processo. E na prática, hoje, como que você olha tudo isso? Você olhando a Milane que estava lá naquele processo, o que você faria diferente hoje, se você, com o conhecimento que você tem, com tudo que você conquistou nesse período, o que você faria diferente hoje, lá na Venezuela, com a situação que você vivenciou? A primeira coisa que eu faria é olhar as sinais. Se eu tivesse conhecimento que agora eu tenho, eu buscaria mais os sinais desse momento, quando eu cheguei. Eu tinha que não me deixar impressionar, Se enredar. enredar. E eu acho que cada pessoa mostra a sua sinal. Todo mundo tem um fruto, alguém sempre tem uma essência que sai, né? E E na você acha que você não conversa. percebeu isso? Não, porque eu era muito jovem, né? Como eu falei, o narcisista ele busca pessoas que não tem carência e não tem experiência. Então eu era uma menina carente. E esse é a pressa, esse é o tesouro que eles gostam, né? E eu acho que se eu tivesse nessa época da minha vida, eu olhar assim não e eu me afastara muito antes de tudo isso. Não tinha permitido entrar tão longe assim. Não, porque é decisão, né? Não é a pessoa que só me fez mal. Eu decidi deixar ela me Permanecer. manipular. Eu decidi ela me assustar. Porque eu tive medo. Ela me dizia assim, se você sair daqui, teu ministério acaba. Tudo Que forte que você isso, gente. fez, Misericórdia. eu acabo. Ele é uma mulher que tinha muita autoridade, muita influência. Eu falava, meu Deus, isso que eu faço porque eu amo tudo que eu tô fazendo. Mas agora eu só olho a pessoa de longe, mesmo amando essa pessoa, mesmo tentando justificar esse tipo de padrões, né, que são padrões, estruturas natas, eu fujo da melhor forma, né? Eu fujo em silêncio e me afasto da pessoa. Não permitir nunca uma pessoa te manipular e entrar na tua vida. Acesso, é só bloquear o acesso. E essas pessoas se afastam totalmente de você. É verdade. E nisso você está dizendo que você aprendeu a dar limites de uma forma madura. Como que você percebe isso? Que você consegue hoje dar esses limites? Eu simplesmente não entrego muito da minha vida a essa pessoa. Já encontrei várias pessoas que feridas, tentei ajudar. Já conheci líderes, mulheres e homens, líderes com um potencial incrível. E feridas, mas com esse tipo de padrão, né? Vi manipulação, vi mentiras. E esse tipo de pessoas, eles sempre gostam de estar... eles têm os dois extremos. Eles ou buscam as pessoas muito carentes, ou buscam as pessoas muito brilhantes para apagar elas. E eu já conheci vários aqui
E nesse sentido. E quando eu começo a perceber que tem um clima, um ambiente, um cenário parecido àquele que eu vivenciei, eu simplesmente bloqueio o acesso. Podem falar que estou louca, podem falar... Eu sou bem radical. Eu consigo ser radical com esse tipo de ambientes. Porque tem uma autoridade espiritual para identificar, para repreender e para sair. O inimigo sabe. Então, ele não é que ela parou. Esse ambiente e esse momento da nossa vida, ele sempre vai voltar. Porque o Isso inimigo que eu ia te vai querer perguntar. repetir. Ele vai querer repetir para poder te enredar. Ele vai querer voltar, mandar se não é a mulher, agora eu vou mandar um homem narcisista. Entendeu? Sempre vai querer trazer esse momento. Porque já você foi vítima. Eu já fui vítima. Então, também. ele quer vitimizar-te de novo e te escravizar de novo nesse ambiente. Exatamente isso. Você falou de algo bem importante, que você pode mudar de cenário, a cura, Deus cura, Ele te dá estratégia, Ele te dá escape, Ele não permite mais que você se enreda, mas a impressão que a gente já começa de identificando Identifica. quem passa. Mas algo que você falou assim que reverbera aqui dentro de mim, e eu quero repetir, porque nós muitas das vezes ficamos lambendo feridas, não olhamos para o Criador e ficamos destinando todo o nosso tempo, toda a nossa vida à pessoa. Porque você poderia hoje, você está falando de uma trajetória que você venceu, que é maravilhosa, que Deus trouxe cura e hoje você tem autoridade para falar e para pregar sobre isso, mas não mais para a pessoa, para Deus, entregando para Deus. Então, quem está nos ouvindo nesse momento, o quanto é importante esta cura? Porque muitas vezes estamos tão feridos que a gente não consegue olhar. Então, eu quero pedir para você 1 minuto agora. 1 minuto, 1 segundo, quero te pedir, para você que identificou na sua vida feridas de liderança, feridas de pessoas que disseram para você, se você sair daqui, você vai secar teu ministério, vai secar tua vida. Se você sair daqui, a prosperidade que você carrega vai morrer. Se você se identifica com algumas situações dessas, ou uma liderança diz para você assim, ó, se você sair, eu sou dedo de Deus na sua vida, você vai ver o que vai acontecer com você. Eu peço a você agora, clamar o sangue de Jesus sobre essas falas e entregar ao Senhor, porque o sangue de Jesus cobre todas essas palavras e quero declarar sobre tua vida que você é livre, que você é liberto sobre qualquer influência maligna que essa liderança ou que essas pessoas ocasionaram no seu coração. Então declare agora, eu sou livre, eu sou liberto, o sangue de Jesus cobre todas essas circunstâncias, fale essas circunstâncias que estão no teu coração. Busque no Senhor a verdade. Busque uma pessoa que possa te orientar e caminhar com você, trazendo essas verdades, falando, colocando a identidade de Cristo na sua vida, sabendo que você é um filho amado, que você é uma filha amada do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Amém, Milane? Amém. Amém. E hoje? Forte isso, né, gente? Glória a Deus. Glória a Deus por isso, né? E hoje? Como que está o teu coração em respeito a toda essa situação? Porque você passou por uma mudança de cenário, você mudou cultura, mudou alimentação, idioma, amigos que você deixou. Sim. Tudo bem que sua irmã estava aqui. Você reconstruiu tudo isso na sua vida. Hoje você canta, você prega, você ministra sobre isso. Você acredita que ainda resta alguma situação do passado na sua vida? Eu acho que o único que resta é o testemunho, né? O Paulo fala que nós temos que testemunhar as proezas do Senhor. Porque a palavra testemunho, ela, no hebraico, fala que faz de novo. Então, toda vez que eu conto esse testemunho, eu estou falando para alguém, estou profetizando para alguém, estou declarando uma unção para essa pessoa, para Deus fazer de novo nessa pessoa.
Então, o que aconteceu, o único que resta é aprendizado. E, e eu posso dizer que a Milani que eu sou agora, ela agradece a toda essa escola, essa faculdade que eu passei antes. Não poderia ser eu, essa menina que muitos falam, uau, você é muito madura, você tem uma capacidade de pensar, de analisar, de... Não, foi o processo, foi a dor e foi aprofundador, porque tem gente que vivencia dores e acabou, mas eu vivenciei uma profunda dor que eu já entrei na cova, eu já identifiquei a dor, eu fui ajudada com pessoas certas e eu consegui entrar na raiz, na estrutura. Então, essa menina que chegou aqui, que aprendeu a desaprender, que é algo que eu super recomendo para as pessoas que estão passando por isso. Não só na liderança, tem famílias, mulheres que estão passando isso com seus maridos pessoas, relacionamentos, né? Amizades tóxicas, amizades também difíceis, né? Eu falo assim, curar a raiz e aprender a desaprender. Desaprender. Eu cheguei nesse país e falei, Milani, você precisa desaprender. Esquece. Ai, mas fulano fazia assim, mas você não vai fazer assim. Ai, mas se ela reagia assim, ou fulano vai reagir assim. Não, isso foi ela. Essa pessoa, esse amigo, essa amiga, essa pastora que Deus te deu, esse pastor, não é nada disso. Eu comecei a ensinar e educar a minha mente nesse país. Já mudou o meu cenário, mas eu preciso agora mudar a minha raiz. Minha raiz estava ferida. E eu passei anos, né? 2, 3 anos curando isso. Curando. Até agora tem gatilhos, né, que vem. Mas eu falo e ainda treino a minha mente. Você está em um novo tempo da sua vida. Esse tempo não vai voltar. Não vai porque o Espírito Santo já te capacitou, te deu a ferramenta, te deu as armaduras, te deu a sabedoria, te deu a parte espiritual, te deu amigos novos. Então, esse tempo passou. Agora, eu preciso vigiar e cuidar o agora. Cuidar é o chamado. Então, foi um cenário difícil? Foi. Mas eu agradeço esse tempo na minha vida e posso dizer que tudo que eu sou agora, e muita gente até pede a Deus, me tira dessa dor, me tira disso, eu não aguento mais. Mas você tem que pedir a Deus, Senhor, me ensina a aprender e a desaprender nessa dor. Que ela não me domine. Porque essa dor, ela causa também algo, uma unção nova na nossa vida. Você vê a prensa, ela gera azeite. Então, nem todas as vezes nós nascemos... O povo cristão está sendo ensinado de que nós viemos nessa terra para viver o propósito pleno de Deus na glória e sorrindo. Não. Nós viemos também a sofrer por causa de Cristo. Então, se eu vim a sofrer, eu vou realmente passar por situações que vão gerar em mim um caráter real de Cristo. Não é a essência de Cristo que a gente está procurando? Exato. E a essência de Cristo, ela nasce como? Ela nasce sendo esmagado e Na na dor, prensa. na prensa. Jesus veio, e eu vou falar um pouco sobre isso, né? Eu amo a história de Jesus, amo, sou apaixonada. Tudo que ele fez. E aprendi a amar isso quando eu comecei a ler livros de Augusto Cury. E ele falava, tem um livro dele que se fala, o nome é O Mestre dos Mestres e O Mestre Inesquecível. Ele descreve a Jesus da forma mais simples, mas ao mesmo tempo descreve a Jesus, o homem que veio para sofrer. Ele sabia para que ele veio. Ele não veio aqui a ser aplaudido. Ele só demonstrou seu poder para nos ensinar que nós também temos poder para fazer o que ele fez e coisas maiores nós faremos. Ele só foi um modelo, né? Mas ele veio para sofrer, morrer na cruz, nos redimir, fazer de nós novos filhos, né? Criaturas, novas criaturas. O que passou, passou. Eis que todas as coisas são feitas novas. Então, com Jesus, aprendemos que não é só alegria, é sofrimento. E esse sofrimento, essa dor, ela vai causar em nós azeite para curar outras pessoas. E acabou ali, acabou minha dor? Não, agora vem dores novas.
E ela vai continuar. Porque até que Jesus voltar, nós vamos sofrer. Mas precisamos aprender, desaprender daquilo que não é para nós, tirar o que tem que ser tirado, cortar relacionamentos que tem que ser cortados, sair dos ambientes, se Deus te mostrar, sair do ambiente, sair, mas entendendo que tudo isso é plano de Deus para nos formar, nos capacitar e ser filhos amados, que quando uma pessoa vê você, diga, meu Deus, ela tem Deus. Essa pessoa tem o Senhor. Ela reflete algo de Deus. Por quê? Porque essa pessoa entendeu que nasceu para fazer a vontade de Deus e nem toda a vontade de Deus é boa, né? A gente vai sofrer, vai chorar, você vai se magoar, você vai se decepcionar. Se tem algo que eu odeio de mim, às vezes, é quando eu me decepciono das pessoas. Quando eu me decepciono, toda a minha admiração e todo o meu amor e tudo que eu consigo ter, ele acaba. E eu sempre tento dar um pouco mais e amar, né? Porque a gente, como crente, como cristãos, a gente tem que amar e amar como Jesus ama. Ele amou a igreja e deu a vida, né? Mas tem coisas que Deus vai te dizer. E é uma coisa entre Deus e você. Não é eu que eu vou pedir, não é o irmão que vai pedir, é Deus e você na intimidade, no jardim reservado, lá onde ninguém vê, que Deus vai te dizer, sai desse ambiente. Decide já sair. Corta, tira. Comigo acontece. E quando eu entro nesse campo de decepção, que eu tenho esse medo, né? Em mim, por isso, eu consigo cortar com tudo. E eu não me importo, porque eu amo tanto a vontade de Deus e o propósito de Deus na minha vida, que eu não vou deixar que uma dor e um cenário acabe com o que Ele determinou. Isso é bem importante que você falou, porque cenários e dores podem terminar com o propósito que Deus colocou na tua vida. Acaba, zera. Mas é nós que permitimos. Nós que permitimos. Milani, nós estamos caminhando para o final. Uhum. E antes de finalizar, eu quero que você entregue uma palavra livre para os nossos ouvintes. Amém. Tudo que nós falamos hoje, eu posso dizer que foi uma experiência para eu estar aqui nesse momento. E a unção que Deus derrama na dor, a unção que Deus derrama no sofrimento, ela vem para curar outras pessoas. Eu sempre, no momento do processo, quando eu estou passando por dores, decepções, eu sempre olho para o céu e eu me entrego na oração. E eu me entrego ao propósito que Ele tem para mim nessa temporada. Eu quero falar para essas mulheres, para essas jovens, para esses homens, líderes que estão em um processo de cura, que estão vivenciando dores profundas, onde a decepção governou a mente, onde a essência está diminuindo, onde você não sabe para onde ir, em quem confiar, onde a sua reputação foi totalmente exposta, onde mentiram sobre você e você não sabe o que fazer, você não sabe como falar, você não sabe como se defender. Esses momentos de dores que te paralisam. A única cura mais linda, mais confiável é a presença do Espírito Santo. E saiba, Deus tem um plano para você. Se Ele não tivesse um plano, a retaliação e o ataque do inimigo não tivesse tão forte na sua vida. Você não vai desistir. Eu declaro em nome de Jesus que você vai sair desse tempo. Que Deus vai colocar pessoas confiáveis, pessoas que vão te ajudar a sair dessa temporada de dor. Antes de sair do cenário, se preocupe por curar o coração. Se preocupe por não reagir e enfrentar as pessoas. Saiba que é espiritual. E saiba que o inimigo quer te destruir, mas Deus quer cumprir a sua vontade na sua vida. Em nome de Jesus, declaro paz, essa paz que sobrepassa. Amém. E vai mais além do teu próprio entendimento, uma paz que
Ela te purifica quando a dor e quando os pensamentos vêm te atrapalhar e te fazer chorar. Essa paz que vai mais além de toda a realidade. É a paz que cobre a tua vida e a tua mente em nome de Jesus. E profetizo que Deus vai tirar você desse cenário e que vai curar você também no cenário que você está. E Ele vai honrar a tua vida. Amém. E vai colocar você num cenário novo como Amém. fez comigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Milani, mas antes de te agradecer, Amém. canta o refrão dessa música Amém. que eu gosto tanto. Amém. Olha tudo que Ele fez. É uma canção que eu escrevi e fala dele, né? Fala desse Jesus que muda cenários. Sim. Tem uma parte que diz assim: quando Ele disse, eis-me aqui, o impossível começou a acontecer. Se eu sair da minha Nazaré, o propósito renasce em mim. Se Ele abrir um caminho com um passo, eu também vou prosseguir. Eu vou seguir porque Ele vem. Ele vem. Ele abre o céu. Ele quebra grilhões. Ele ressuscita sonhos. Ele te chama pelo nome. Ele muda destinos. Governa o impossível. Aquele que saiu de Nazaré, hoje reina invencível. Ele abre o céu. Ele quebra grilhões. Ele ressuscita sonhos. Ele te chama pelo nome. Ele muda destinos. Governa o impossível. Aquele que saiu de Nazaré, hoje reina invencível. Amém. Aleluia. Amém. Que letra de música mais incrível. Amém. A presença de Deus aqui, ela é manifesta, Amém. palpável, de tão forte que está. Aleluia. Milani. Muito obrigada pela tua presença, pelo teu carinho, pela tua palavra, pela tua entrega. Foi Amém. muito incrível ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite e sinto-me honrada de estar aqui. Realmente. É uma história que só inicia, né? Os planos de Deus nas nossas vidas. E pra mim, eu sinto que esse dia foi já escrito pela mão do Senhor. Amém. 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 E você que ficou conosco até agora, quero te agradecer a tua presença, mas eu tenho certeza que essa palavra tocou profundamente. Primeiro, o nosso coração aqui no estúdio, mas também o teu coração. Amém. Fale aqui para nós, conosco, nos comentários, o que mais tocou o teu coração. Te vejo no próximo episódio.